Oi, turma, voltei. Agora eu estou um pouquinho diferente. Agora eu estou caracterizado. Olha, eu estou com um chapéu e um tapa-olho parecendo um pirata. Sabe por quê? Eu resolvi aparecer assim hoje porque nós vamos conversar sobre algo muito importante. A gente vai falar aqui sobre a importância que tem a gente se caracterizar na hora de contar uma história. Como assim se caracterizar? Se eu vou contar uma história para alguém, a gente conversou na semana passada que é muito importante eu arrumar o tom da minha voz para ler bonito, para dar uma emoção para a leitura. Um outro elemento que traz muita emoção numa leitura é a pessoa estar bem fantasiada. De repente, você vai contar a história de um príncipe, ele está fantasiado de príncipe, ou de um pirata, ele está igual eu, assim como um pirata, imagina? A história parece que é muito mais real, parece que a gente está vendo acontecer. O movimento com o corpo, a vestimenta, eu poderia colocar uma roupa de pirata se eu tivesse. Mas se eu também não tenho roupa de pirata, eu posso criar um chapéu de papel e me caracterizar muito bem, fazer uma espada. Ó, vou improvisar aqui agora uma espada. Aqui a minha espada. É muito importante na hora de contar uma história, a gente também se preocupar com isso, com a roupa, com a caracterização. E vocês, se vão ou não vão participar desse projeto Ler por Prazer, de contação de história, quem vai participar, se preocupe com isso, com a caracterização, como as pessoas vão te ver. Se vão te ver assim, sem, ó, vou tirar aqui o efeito, ó, tirei. Aí eu tô aqui assim contando a história, morto, aí tinha o pirata lá. De vez em quando ele dava uma espadada, tô contando a história. Ele tentava acertar a espada no outro. Agora, se eu me caracterizo, vou contar a história do pirata. Se eu me caracterizo de pirata, e eu coloco aqui o chapéu, pego a espada e falo, aí tinha o pirata. Ele tentava acertar a espada no outro e não conseguia. É muito diferente, percebe? Vocês vão ficar atentos a isso. Eu quero lembrar vocês que na semana passada eu enviei para vocês uma historinha do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? É a história do Bento, que tinha lá um monte de dúvidas sobre os porquês, sobre a vida, sobre as coisas. Por que a estrela está no céu? Por que no mar? Então ele vai para a praia depois da história que eu parei de contar para vocês, deixei vocês lerem um final. Então era uma pergunta, era um texto, uma história cheia de perguntas e ele busca a resposta. E depois no final tem uma mudançazinha lá de percepção. Espero que vocês tenham lido a história toda. Eu não vou contar, se não leu, leia. A história de hoje que eu vou mandar para vocês é essa daqui. Essa aqui foi a que eu mandei semana passada. Vejam bem. E a história de hoje é essa história aqui, ó. Como isso seria aqui, ó. Como isso seria se assim está na frente, né? Eu estou na frente de vocês aqui, ó. Como isso seria se assim não fosse? É uma história também de uma criança que vai brincar. Então a história começa aqui, ó. Eu vou começar a história para vocês e vocês vão continuar igual semana passada, tá? A gente fez. Eu vou continuar com o meu chapéu de pirata e o meu tapa-olho de pirata. A história, lembra que a gente vai ler agora botando emoção? Então a história, o começo dela é mais ou menos assim. Eu vou ler só o comecinho, tá? Vou colocar aqui mais para baixo. Pronto. Era uma vez um menino que gostava de inventar. Um belo dia, depois de muito pensar, ele inventou uma brincadeira bem diferente, dessas que mexem com a cabeça da gente. E podia brincar gente de toda a idade. Bastava ter um pouco de criatividade. Vamos ver. Aí tem as imagens são muito importantes para a leitura, para a gente ir criando o cenário na nossa cabeça. Vamos continuar. Olha aqui o garoto com vários brinquedos. Vou passar para cá. Com vários brinquedos. Olha que legal. Vamos continuar a história. Aí aparece aqui uma outra pessoa brincando, uma outra mãozinha, vários brinquedos, uma chinela, um pote, uma bola, uma garrafa. Vamos ver, vamos continuar a história, né? Cada um vinha com algo bem simples, assim como um pirulito ou um doce, e aos outros mostrava o que trouxe. E então todos ficavam pensando e imaginando como isso seria se assim não fosse. Como é que será que continua essa história? Eu vou parar aqui. Eu só queria ler um pouquinho com vocês para a gente ir trabalhando duas coisas hoje agora. O tom da voz na hora que vai ler, então, da emoção que você vai colocar. E da sua caracterização, da sua roupa, dos seus acessórios que você vai usar para contar a história. Faça esse exercício.
Tenta contar essa história para alguém, primeiro lê a história toda, entende a história toda, bota a emoção na hora de contar, na hora de ler, e depois tenta se caracterizar de alguma forma. Eu estou aqui com a minha espada, a história não é do pirata, hein? Mas eu estou aqui com a minha espada e o meu chapéu e o meu tapa-olho para contar essa história para vocês. Se fosse uma história de pirata, ficaria muito melhor, né? Mas eu não achei outro acessório para colocar aqui para mostrar para vocês a importância de me caracterizar. Então, leiam essa história, pensem nisso, trabalhem isso, né, essa semana nas leituras de vocês, nas historinhas, e se joguem nessa aventura de ler histórias e contar histórias de forma diferente, tá bem? Um beijo e até mais.